Município com Voz. O teu presidente e o teu município em diálogo na rádio. O Algarve ganha voz na Rua FM. Olá e sejam bem-vindos ao Município com Voz, este espaço promovido pela Rua FM, desta vez com a presença aqui do Hugo Rodrigues do Sul Informação. Olá, Hugo, também. Por aqui hoje vamos estar a receber os presidentes da Câmara Algarvios em todas estas edições, mas hoje, especificamente, o destino é exatamente aqui em Faro, na capital da região. Recebemos António Miguel Pina, o novo presidente da Câmara Municipal de Faro. Chega a Faro depois de 3 mandatos consecutivos à frente da presidência do município de Olhão. Venceu as últimas autárquicas aqui em Faro, destronando o PSD que liderava os caminhos da cidade há 16 anos, mas venceu apenas com a maioria relativa. Obrigado desde já por aceitar. Obrigado eu pela oportunidade e pelo convite. Obrigado também por estarmos aqui a falar um bocadinho sobre estes primeiros tempos enquanto presidente aqui da Câmara de Faro. E a começar exatamente por aí, começo por lhe perguntar como é que têm sido exatamente estes primeiros 100 dias na presidência aqui da cidade. Resume-se em 3 palavras. Chuva, chuva e chuva. Foram 100 dias de intempéries. Eu acho que conseguimos dar um incentivo aos nossos funcionários e entre estas temporais sentiu-se logo, ao fim de 2 semanas de termos tomado posse, a presença dos nossos serviços na rua, os nossos serviços de manutenção, a tentar começar uma das nossas prioridades, que é o cuidar da cidade, e houve uma muito boa receptividade dos funcionários. Eu acho que as equipas estavam também à espera desta nova liderança, estavam com vontade de fazer, de trabalhar, de terem meios para poder dar a resposta que necessitamos, e uma boa articulação com a Câmara, com as juntas e a FAGAR, porque percebemos que não existia, o que era estranho. Mas percebemos isso entre as pessoas dos diferentes grupos que estavam antigamente de costas voltadas, o que é estranho, apesar de serem todos do mesmo partido, mas isso não existia. E quando temos poucos recursos, esta articulação entre quem tem braços, homens ou mulheres, é determinante. Isso sentiu-se. Eu acho que esta foi a principal e a primeira mudança que se fez sentir na cidade e que acho que os farenses reconhecem, foi começarmos a tomar conta da cidade. Eu também havia, desde o início, e se calhar também o Sr. Presidente também tinha essa expectativa de como é que seria esta dinâmica nova, que acaba por ser uma dinâmica nova, entre os eleitos dos diferentes partidos, sem maioria nem na Câmara nem na Assembleia Municipal, e já eu, pelo menos na primeira Assembleia Municipal, e já houve casos de alguma tensão e de alguma conflitualidade entre os diferentes bancadas e até mesmo entre eleitos e o Presidente da Assembleia Municipal. Está a ser mais... Sendo que este ambiente está a dificultar um bocadinho, pode ser mais complicado do que as experiências passadas. É verdade, estas eleições têm uma novidade. Ganhámos com uma diferença significativa em termos de número absoluto de votos, das maiores diferenças de sempre, ou uma das maiores, tanto... No entanto, o resultado, em termos depois de número de vereadores, não é igual a quando noutros mandatos houve esta mesma diferença, porque há um novo partido e que, pelo método de ontem, faz uma maior repartição destes lugares. Essa conflitualidade faz parte do momento, são os novos grupos a se encaixarem, a fazerem alguns ajustes de contas com o passado, de quem agora está no poder contra quem está agora na oposição. De facto, a bancada dessa coligação que esteve no passado a dirigir o município também não se comportou muito bem, na nossa opinião, quando em fase de orçamento questiona, mas porque é que no orçamento não está isto e aquilo e o outro, e claro, a reação da outra bancada foi, bom, mas vocês tiveram aqui 16 anos e não fizeram, tanto, mas com calma. Mas acha que consegue gerir essa também, situação? Esta não é a primeira vez que não tenho maioria. Há 12 anos, quando fui eleito pela primeira vez, também não tive. E conseguiu-se com sinceridade, com verdade, conversando e chamando as pessoas à razão. Eu acho que com o tempo, à medida que também vamos nos conhecendo e vamos confiando uns nos outros, dos diferentes partidos, e apelando sempre aquilo que é o interesse maior, que é Faro.
Muito bem, aproveitando a primeira resposta e as 3 primeiras palavras que usou para descrever estes primeiros 100 dias, chuva, ia perguntar também para falarmos um pouco sobre esta situação que temos vivido, estranha, excepcional, destes intempéries que parece que não nos querem, digamos, largar. Já foi feita uma análise técnica aqui à cidade. Quais é que são as soluções que preconizam de curto e já agora também de longo a médio prazo aqui para a cidade, neste ponto de vista da água também, que é um aspecto importante? A cidade tem um déficit de investimento no que diz respeito à gestão da água, e falo do escoamento pluviais. Sim. Com necessidades superiores a 10 milhões de euros para resolvermos 2-3 pontos críticos. O São Luís, zona ali do Palácio Belmarce, são as 2 principais. E depois, do ponto de vista do investimento nas redes de abastecimento de água, que o número de rupturas que houve também nos últimos 2-3 meses, nos últimos 100 dias, foi também enormíssimo. Faço parte daqueles que ficou várias vezes sem água para começar o dia. Bem, o que é que nós damos o nosso foco principal no que diz respeito às cheias? Havia um projeto que estava feito para resolver a situação na zona de São Luís. Tivemos algumas dúvidas técnicas sobre a solução. Pedimos a um outro professor muito conhecido, Poncas Martins, que fizesse uma revisitação do projeto e sugeriu algumas alterações que passam essencialmente para além de termos um sistema gravítico, a termos também um sistema mecânico. E mecânico significa bombagem, portanto, fazer uma grande cisterna. Era isso, a ideia era fazer uma cisterna. No projeto não estava nenhuma cisterna. Mas não o projeto tinha apenas, através com novas condutas mais profundas para ganhar cota, para levar a água desde a zona de São Luís até à Ribeira das Lavadeiras. Agora achamos que, dada a intensidade em tão pouco tempo, este sistema gravítico pode ser insuficiente. Estamos a fazer o projeto que passa por criar, falando de uma forma simples, uma cisterna e depois bombagem para o mesmo local. No fundo, isso serve também de reservatório, servirá de reservatório para o futuro, essa cisterna. Sim, pode. Essa cisterna pode alguma da água ser aproveitada para outros fins, mas essencialmente serve para salvaguardar aquela zona. Agora, a expectativa que temos hoje é que este projeto custe mais de 5 milhões de euros, mas a nossa convicção é de que até ao final do primeiro semestre, entre o final do primeiro semestre e o terceiro trimestre, tanto ali entre os 6 e os 9 meses, estamos em condições de pôr o projeto a concurso. Temos garantidos por parte da Sra. Ministra do Ambiente que nos irá ajudar com o reforço na componente nacional com o fundo ambiental. Estamos a falar de 5 milhões de euros e achamos que vamos conseguir financiar esta obra em quase 100%. Para já terá de ser sempre também ir um pouco atrás do prejuízo ainda nas cheias, ou houve já agora algumas medidas que já foram utilizadas? Continua a ser essencialmente a prevenção, o avisar das pessoas que vivem ali em volta para não colocarem os seus carros nas garagens ou mesmo ali no estacionamento à superfície, e algumas daquelas empresas que têm já alguns sistemas com portas para que os utilizem, porque de facto também nessa primeira experiência, 2 dias após ou 1 dia após ter tomado posse, como se recordam, a Proteção Civil tinha avisado aquelas pessoas e não acreditaram nos avisos e deixaram os carros nas garagens e na zona de superfície. Portanto, é preciso tomar em linha de conta os avisos da Proteção Civil. É um caminho também que o país e os cidadãos começam finalmente a acreditar e a levar em linha de conta. Vê-se aquilo que aconteceu agora na zona de Leiria. É preciso começarmos todos a ter consciência de que os avisos da Proteção Civil são para levar a sério. O abastecimento de água também já referiu, e que também está, se calhar estes problemas que continuam sobre o abastecimento de água e sobre a Fagar, a preocupação é enorme.
Faro tem das tarifas mais elevadas da região e tem o menor investimento da região. As nossas condutas são antigas e os investimentos nos últimos 12 anos são insignificativos. Portanto, não houve nenhuma ou quase nenhuma reabilitação. Nem sequer foi bem aproveitado o PRR. Portanto, mas estamos agora a preparar. Portanto, sobre a Fagar vai ser necessário um esclarecimento cabal à população em breve. Portanto, temos já as contas finais do último ano e o prejuízo que a Fagar deu no último ano aproxima-se de 1 milhão de euros. As contas da autarquia? As contas da Fagar de 2025 terminam com 1 milhão de euros de prejuízo, praticamente, e tem que ser esclarecido. Portanto, vamos chamar todos os intervenientes, terem a oportunidade de se explicar o que é que aconteceu ao final, desde 2024 para 2025, para a Fagar de repente de 1 milhão de euros de prejuízo. Mas poderá aqui mudar o modelo, porque é um modelo um bocado diferente de qualquer outra empresa municipal de gestão de água. Julgo que há um maior peso dos privados na Fagar do que... Não. O modelo é igual ao modelo de Tavira, 51-49. Mas não de Olhão e de outras é um bocado As diferente. outras são todas municipais, Pois. 100% municipais, aqui não. Só comparável então com a Tavira Verde, portanto. É comparável com a Tavira Verde. Agora, a Fagar, que Mas é pouco poderá haver querida, aqui que é uma pouco querida municipalização? pelos municípios, mas temos todos que conhecer a verdade. Temos que conhecer a verdade dos números, a verdade sobre quais foram as opções nos últimos anos, porque há algo escondido no que diz respeito à gestão da Câmara com a Fagar. A Câmara todos os anos devia ter pago à Fagar 2 milhões de euros para contratualização dos serviços que faz com a Fagar. Tentaremos explicar isso à população e aproveito o momento para começar essa explicação a todos. A tarifa que todos nós pagamos, paga o abastecimento da água, paga depois o tratamento dessa mesma água como efluente e a recolha dos resíduos urbanos. Aquilo que diz respeito à limpeza urbana, aquilo que diz respeito à desmatação, ao combate às pragas infestantes, essas 3 componentes pelo menos não são pagas pela tarifa. Isto é, a Câmara devia pagar à Fagar essa despesa. Aquilo que apuramos, portanto, os farenses reconhecem o mau serviço que a Fagar presta no que diz respeito à limpeza da cidade, mas também é verdade que a Câmara não paga nada à Fagar por isso. Portanto, há pelo menos 2 milhões de euros que a Câmara todos os anos devia pagar à Fagar. E não é muito, aliás, no último exercício, enquanto presidente de Olhão e da Ambi Olhão, que é uma congénere, os contratos de programa que a Câmara fazia já com a Ambi Olhão já andava próximo dos 3 milhões e meio de euros. Portanto, a Câmara não subsidiou a sua atividade com as tarifas. Portanto, é preciso explicar isto, mas também não contava que tivesse 1 milhão de euros de prejuízo, porque vamos fazer um esforço do ponto de vista do orçamento do município para corrigir isto. Portanto, temos que definitivamente dar à Fagar aquilo que são as condições financeiras para que depois sobre dinheiro para melhorar e investir na rede de abastecimento de água ou mesmo na parte de recolha. Acreditamos, reparem, se nos últimos 10 anos ou 12 anos tivessem colocado estes 2 milhões de euros na Fagar, estávamos a falar em 24 milhões de euros. 24 milhões de euros aplicados na rede, hoje não tínhamos a situação que temos. Mas temos essa situação e, pelo que eu percebo, os números que eu já ouvi rodam uns 50 milhões de euros para a rede, para renovar a rede de Faro. Há um plano economicamente viável? É possível fazer isso nos próximos anos ou isto vai-se ter de continuar a resolver problemas? Os farenses devem continuar a esperar que haja problemas cíclicos? Nós temos, pelo menos para já, neste curto espaço de tempo, se nós temos apenas 100 dias, no meio destes 100 dias, férias de Natal e vendavais, o Presidente da Fagar tem menos, mas já estão identificados alguns investimentos de curto prazo, procurando aproveitar o 2030 e há o adicional de apoio do Fundo Ambiental que faz com que as obras nesta área da reabilitação das redes possa ser financiada teoricamente a 100%. É um momento único.
Portanto, e o esforço que vamos fazer é procurar nestes 4 anos talvez conseguir investir 10 milhões de euros na reabilitação de redes. Esse número dos 50 milhões não o posso ainda certificar, mas contamos que até ao final do ano possamos ter um plano de reinvestimento 12 anos, porque queremos, pelo menos ao fim destes 12 anos, se assim for essa a decisão dos farenses, este assunto estar, não digo completamente resolvido, mas ganharmos muito tempo na reabilitação de redes que se perdeu nos 12 anos para trás. Muito bem, também temos falado aqui um bocadinho sobre o espaço público e tudo o que envolve aqui a cidade de Faro. Foi uma das promessas fortes durante também os tempos de campanha, que prometia cuidar aqui do espaço público da cidade. Pergunto o que é que já foi feito neste início de mandato e o que é que pensa também fazer ao longo destes próximos anos para cumprir esta promessa, que foi também uma promessa grande, reabilitar aqui a cidade de Faro também. Como disse logo no início, essa foi das primeiras coisas que penso que todos já sentiram e percebia-se isso nos comentários nas redes sociais. Tivemos a presença dos nossos serviços nas ruas, na limpeza, no que diz respeito às calçadas, de forma mais visível, emblemática, ali a limpeza daquela zona do Passeio Ribeirinho, quando se passa da linha a sul. Esse espaço foi todo limpo, foi reservado à parte pedonal uma parte, foram colocados uns bancos, permite ali alguma fruição do pôr do sol fantástico que temos aqui em Faro, entre outras zonas também das freguesias. Os novos presidentes de juntas estão num terreno, também fizeram já pequenos pormenores. Vamos propor um aumento de 20% na transferência de competências para as juntas, é o esforço financeiro na manutenção básica do espaço público, e vamos tentar tirar mais alguma capacidade financeira para este espaço. Portanto, o orçamento do município é muito difícil. São muito poucas as receitas e se formos, essa vai ser a nossa tentativa, pelo menos neste primeiro ano, de não reduzir verbas em relação àquilo que era os apoios a diferentes atividades no passado. À cultura, ao desporto e outras associações. Vamos reduzir o investimento em 2 setores, no EF e no teatro das figuras. Também o ano passado foram anos extraordinários, excepcionais, de aniversário, e vamos reduzir a valores de 2024, para que aquilo que sobre do orçamento seja para aplicar em outras áreas. E quais são essas outras áreas? A manutenção do espaço público, assim como os equipamentos escolares e desportivos, que no fundo foi isso que nos comprometemos com os farenses. Ok. Também ao nível dos equipamentos desportivos, eu começo já a perguntar das piscinas municipais. Não sei, era um problema que já vinha atrás e que entrou no final do último mandato do professor Rogério Bacalhau, mas aqui um problema que afeta muitas famílias e muitos farenses. Já há alguma ideia? Qual é o ponto de situação daqui das piscinas municipais? O ponto de situação é que nem sequer projeto tínhamos. Tínhamos nada. Tínhamos umas piscinas fechadas e ponto. Nem sequer um projeto. Um projeto de requalificação. Portanto, o que tivemos a fazer foi a identificação sumária das necessidades, resolvemos dividir as necessidades de investimento em dois setores para fazer 2 candidaturas diferentes, uma no que diz respeito à questão da eficiência energética, que pode andar à volta do 1 milhão de euros, e uma outra componente que é a questão hídrica, porque o sistema de aquecimento das piscinas era já obsoleto e levava a que todos os dias tivessem que ser renovadas, no fundo, jogado fora, de 20% a 30% da água. Esta remodelação e também havia já muitas queixas de pessoas de algumas problemas de pele, fungos, resultante da incapacidade que havia em desinfetar, aquecer aquela água.
Mas este é um investimento na ordem dos 2 milhões de euros. Os dois juntos... E já agora candidaturas a? Portanto, porque é que separamos? Porque a questão da eficiência energética, com quem já começámos a trabalhar com a Areal, para elaborar o projeto, esta componente pode ser candidatada a financiamento comunitário. Porque esse é o desafio. Nós só vamos conseguir fazer obras de maior significado ou com fundos comunitários ou com endividamento, porque o resto do orçamento municipal fica todo consumido em 33 milhões para recursos humanos e o resto vai no dia a dia da Câmara e nesses subsídios à cultura, nesses subsídios ao desporto, à atividade que o município tem. A outra componente, vamos também começar a pedir para fazer o projeto, como disse, nem projeto temos. Portanto, contamos ter os projetos no final do ano para lançar a obra só em 2027. Sim. Até porque vou-te corroborar aqui uma coisa que me disse numa entrevista antes das eleições, que disse que uma das primeiras coisas que faria era disponibilizar para financiar a remodelação do piso do pavilhão do Farense. Não sei se já falou com o presidente do Farense. O piso não, eu disse piso. Sim, do pavilhão. Sim, porque o piso, já o anterior executivo atribuiu esse, já sim. Já o presidente do Farense tem orçamento, ronda sensivelmente os 400 e os 500 mil euros para transformar a cobertura e fazer os arranjos que são necessários na parte dos balneários, que já são muito deteriorados e com problemas até de salubridade. Contamos apresentar ao Executivo e à Assembleia Municipal na revisão do orçamento, essa verba porque o nosso desejo era que a época desportiva de 26-27 já começasse a ver algum impacto. Isso, obviamente, a contrapartida para o município é que também possam ir para lá treinar outros clubes que não são o Farense. É isso? É essa a ideia? Ou é só o Farense? É só o Farense. A atividade do Farense chega. O que vai fazer é que o Farense que está nas outros espaços do município liberta esse espaço para os outros clubes. Ok. Já agora, quanto a outros espaços e equipamentos desportivos aqui da cidade, há mais planos também? Sim, tendemos pôr novamente a concurso um campo de futebol de 7 e um de 5 na Panha, portanto, dotando a cidade de mais estes pequenos espaços. Este era um projeto que já tinha sido apresentado, já tinha sido colocado ao concurso, ficou deserto. Portanto, nesta revisão pretendemos voltar a pôr isto a concurso com um valor superior, esperando que na época de 27-28 já haja mais este espaço esportivo. Ok. E já agora, relativamente a pádel, tinha visto alguns rumores, não sei se há algum projeto da Câmara? Não se trata de um projeto da Câmara, trata-se de resolver uma situação de conflitualidade entre o clube de ténis no espaço que tem em Gambelas e com os vizinhos, e o município, o atual executivo, propor o que o anterior também já tinha proposto. Portanto, nós não temos a prática de nos posicionar, tudo aquilo que estava para trás estava mal feito. Dizia que se calhar 70% das coisas concordamos, e essa é uma das que concordamos, e tanto foi concedido um espaço onde está ali entre o skatepark e a parte de trás da gasolineira, vai ser aí esse espaço de pádel. Okay. Isso para o clube de ténis de Faro? Sim. Já há projetos para avançar já então para essa obra em breve? Não, acho que não. Acho que o professor Rosa Nunes, portanto, o presidente do clube, vai começar agora, depois de saber que está garantido esse espaço, esta cedência é que vai começar a fazer esses projetos. Okay. Sendo, é preciso recordar, que o terreno que tinha sido dado há uns anos ao clube, em Gambelas, esse reverte para o município. Esse espaço será, ou seja, onde basicamente acontece neste momento a Semana Académica do Algarve, mais ou menos por aí, não? Ou isso é mais, o campo. Não, mais atrás. Junto ao skatepark, por trás o campo de futebol de 7 e de 5 é que é assim nesse espaço onde hoje se faz a Semana Académica, e quando esse projeto estiver feito, temos esse desafio de onde é que se vai fazer a Semana Académica. Realocar a Semana Académica também, claro. Okay. Já agora falamos de cultura, mas outro espaço emblemático, muito emblemático, já anunciou que pretende comprar o Teatro Letes.
Eu sei que já tem engenharia financeira pensada. Diga-me como é que se processaria esta compra, eventual compra? Esse é também um projeto que tinha sido já preparado pelo anterior executivo, com o qual concordamos, tanto o seu dono, que passa por vender, e vamos propor isso na próxima reunião de Câmara. Espero que pelo menos o PSD tinha proposto há 6 meses este projeto, agora concordo, não é? Só estamos a replicar. A única diferença que fizemos em relação à última proposta é que, em vez de ser por ajuste direto à venda, é por concurso público, novamente, é por asta pública. Há uma entidade que pretende comprar aquele lote. Com essa verba nós compramos. Qual lote exatamente? É um lote de terreno que está ali conhecido como loteamento do complexo desportivo. Que é contíguo à cidade de Hayward. À Associação de Futebol. Sim, que dá para a Avenida Cidade de Hayward? Dá uma parte, sim. Uma frente e depois tem uma outra lateral. Com a verba dessa venda, compraremos o Teatro Ledes. E o que é que acontece à Cruz Vermelha? Também A Cruz Vermelha tem já também um sítio identificado, um local identificado, portanto, garantimos também que com a venda não sairá de Faro, e tem já identificado um outro espaço. Com esta verba, compra esse espaço, provavelmente ainda sobra, para se realojar no outro lado. Ou seja, quando falamos do Teatro Ledes, é o Teatro Ledes e todos os edifícios, toda aquela propriedade, que se calhar é muito melhor do que as pessoas têm noção, sim, onde sim. Já funcionou até a Direção Regional de Cultura. Exatamente. Ok. Já, por falar em cultura, falou também já que para o F e para o Teatro das Figuras a verba vai descer para níveis de aos níveis anteriores, aos níveis em que o teatro em 2024. Ok. Mas isso Sim, eu ia perguntar exatamente se defende uma mudança da estratégia do passado, se querem fazer coisas diferentes aqui na área da cultura, essa estratégia que vinha de trás se ajustava ou tem ideias novas? Eu acho que no que diz respeito à dinâmica cultural do município, se há área que funcionou bem e que cresceu significativamente, foi essa. Aquilo que pretendemos fazer é manter, não pretendemos redesenhar nada de específico, queremos continuar a colocar a mesma capacidade de financiamento que havia no passado. Agora, onde queremos crescer é noutras áreas, no cuidar da cidade, nos equipamentos escolares e desportivos. Nós, tanto no curto prazo, os equipamentos desportivos que consideramos possível fazer neste mandato, temos mais um pavilhão, no fundo é o pavilhão do Farense, temos mais esse campo de futebol de 7 e de 5, e esperamos no próximo ano conseguir, vamos ver se conseguimos adquirir um outro terreno em Gambelas, porque é onde achamos que faz falta mais. Gostaria de dizer campo. Qual é que é agora? Não pode revelar ainda? Temos 2 ou 3 hipóteses. Não é fácil, porque naquele espaço ter pelo menos 1 hectare disponível para fazer um campo, e é preciso 1,5 hectares, com balneários e bancadas, não é fácil de encontrar. Também a habitação é outro tema que está na ordem do dia, continua a estar. E que era uma das nossas prioridades, sim, não sei se será a primeira ou a segunda. Eu julgo também agora, como diz, com tanta água, também pensar em construir, se calhar não. Não, mas certamente já analisou as possibilidades e falou em 1000 casas, e continua a achar que é possível, depois de analisar a situação por dentro. Sim, continuamos a achar que é possível pôr em construção essas 1000 casas durante este mandato. Nós temos já definido a alteração ao loteamento nos braciais, tanto em que esta alteração leva a que seja possível construir 370, grosso modo, de casas. Vamos adjudicar as especialidades deste loteamento. Queremos acreditar, com a pressão que estamos a colocar junto dos projetistas, que a mesma termine até ao final do ano, e simultaneamente vamos montar o modelo financeiro para pormos em construção as infraestruturas do loteamento. E enquanto se faz as infraestruturas do loteamento, vamos começar a fazer o projeto das habitações. Ao mesmo tempo,
também iremos terminar até ao final do ano, ou a alteração do loteamento em Estoi, também será possível atingir as 350, 400 casas. E achamos que estes 2 loteamentos vamos conseguir pôr em construção durante este mandato. Okay. E que alteração foi feita já agora para que permitirá agilizar aqui o processo que falou? A alteração legislativa que permite que os municípios se endividem sem contar para o limite de endividamento, que era algo que eu vinha a tentar explicar às outras forças políticas que se candidatavam, quando apresentávamos como a única solução uma das empresas de se dedicar a isso, mas com eu e outros, com a pressão que fizemos, o Governo criou esta excepcionalidade e assim é possível fazer-se através do município. Já não é preciso fazer através da Ambifar, eventualmente? Não. Okay. Já agora, olhando um bocadinho à matemática, falou 350 aí nos Braciais, 300 e mais ou menos 70 em Estoi, dá 720 casas. Falamos daqui em 1000. Há mais alguma ideia para mais algum lote para chegar a esse número? Há mais 200 e tal de iniciativa privada. E no Montenegro há mais lotes que também atingem mais umas 100. Ok. Há capacidade de mais de 1000 casas entre público e privado, com os terrenos que o município tem e que estes privados também têm. E a habitação acessível, mesmo os privados, ou privados é aos É sempre habitação com custos controlados. Okay. Sim, é disso que estamos a falar. Exatamente, sim. Há muito mais do que 200 fogos. Não, estou a dizer, exatamente, sim. Era só para esclarecer que os privados também é custos controlados, a habitação assim. Muito bem, outro ponto também que tem gerado aqui alguma conversa em Faro é a questão da ecovia entre Faro e Olhão. Perguntava em que ponto é que está, já que é uma ligação que está ali, digamos, quebrada, que ainda está aqui a ser construída. Pergunto se há algum plano para acabar de construir, quando é que vai acabar de ser feita, e já agora se há mais algumas vias pedonais e cicláveis na calha para serem feitas. Esse projeto estava pronto, só que se esqueceram de fazer as expropriações dos terrenos. Portanto, aliás, há 2 empecilhos, seja nesse projeto da Ecovia, seja na rotunda das Pontes de Marchil. É que não trataram, quer dizer, não consigo perceber como é que fizeram o projeto, pediram um empréstimo esse que não foi executado, nem já tem condições de ser executado, porque são para esses 2 projetos e para a Frente Ribeirinha, que também não está pronta. Portanto, esses dois projetos faltam expropriações. Portanto, o que é que estamos a fazer? Intensificar o nosso esforço para fazer as expropriações. Espero que se consiga, seja de forma amigável ou não. Portanto, essa foi a indicação, porque também percebi, já andava ali há muito tempo em conversas e pressões, tanto na Ecovia há interesse público definido pelo Estado, são aqueles valores, e a instrução que deu aos serviços foi mandar uma cartinha a dizer, esta é a nossa proposta, se não quer essa proposta vamos para o processo de expropriação, já levámos muito tempo em conversa. E assim que tivermos as expropriações, atualizamos o preço do projeto e vamos voltar a pedir a atualização desse empréstimo, e é uma obra que certamente se fará neste mandato. Okay. Aliás, serei a pessoa que fará toda essa obra. Já fiz uma parte, falta-me fazer agora a outra. É que eu percebo por isso. Agora mudando aqui um pouco de assunto para a capitalidade de Faro, há aqui uma questão agora que está na ordem do dia, que é o comando territorial regional da EGNR, que iria para Lolé. Será que vai mesmo para Lolé? Já havia essa possibilidade forte, e essa oferta, concorda com essa? Eu acho que não vai para Lolé. Não. Eu acho que o comando territorial e o novo comando da GNR vai ter mesmo que encontrar uma solução aqui em Faro. E qual é que é a solução que Faro tem para propor? Eu acho, uma das que pretenderei propor é neste espaço dos Braciais, porque ainda sobram uns 3,5 hectares para equipamento coletivo, podia ficar aí o comando territorial da GNR.
E já tem tido conversas também com a GNR a nível nacional, com o Comando Nacional e também com o Comando... Ainda não com o Comando Nacional, com o Comando Local, sim. E com o seu congénero de Lolé, também tem estado a falar sobre esse assunto, porque isto também Lolé já se ofereceu para ter e tem, também tem... Diria que eu e o Presidente Telmo estamos alinhados. Ok. Ok, muito bem. Aproveitando essa parte da capitalidade, como falou o que estava a falar sobre esta parte da GNR, considera que Faro tem estado a perder um pouco dessa sua capitalidade porque alguns serviços têm passado para outros municípios ao longo dos últimos anos? Nomeadamente Lolé. Sim, nomeadamente Lolé. Existe uma diferença abismal de capacidade financeira dos municípios. Faro, a receita do município de Faro, sem fundos comunitários e sem empréstimos, ronda os 72, 73 milhões de euros. A de Lolé é o dobro. Portanto, a capacidade financeira do município de Faro é muito baixa, do ponto de vista per capita, é das mais baixas da região. Lagoa, Lagos têm bem mais receita per capita e Albufeira do que nós. Portanto, e depois, às vezes depende das estratégias dos outros autarcas que acham que a sua mais-valia perante a população é de facto retirar estes serviços para os seus territórios. E Faro não conseguiu acompanhar. Portanto, e infelizmente também se tem assistido a esta prostituição por parte dos governantes e dos diferentes governos nos últimos anos, que o Estado Central, a quem paga mais vai. Perdendo uma noção de território e que cada território tem que ter uma certa concentração. Isso foi em tempos escolhido que era aqui em Faro, que não faz sentido espalhar só porque alguém lhes ajuda a pagar. Tanto, mas essa é a prática que o Estado tem tido e intensifica agora com a delegação de competências, que é uma história que temos que ter em breve, uma conversa que temos que ter tudo em breve, apresentar isso aos farenses, fazer, aliás, no seio da AMAL, vamos criar uma comissão para avaliar a delegação de competências, o que é que cada município está a perder no que diz respeito à educação, à saúde e à ação social. Penso na ação social, as coisas estão relativamente bem equilibradas. A saúde é um drama, porque passou o PRR e não há nenhum fundo para reabilitar os centros de saúde e chove nos nossos centros de saúde. Eu estou em crer que pode estar em cima da mesa a discussão da devolução da delegação de competências. Ou isso é um reforço efetivo, mas repare, até no reforço efetivo o Estado comporta-se de forma indecente com os municípios. Vejamos, a educação e as obras estão previstas na Afonso III e na Neves Júnior. O valor que o Estado paga para aquela reabilitação não cobre o valor da obra. O Estado, para além disso, cobra IVA. Portanto, o Estado comporta-se da seguinte forma: passa aos municípios uma escola e passa-lhes a seguir o dinheiro, mas não lhe passa o dinheiro todo e ainda lhe cobra IVA. Portanto, grosso modo, cada uma destas duas escolas tem um déficit para as contas do município de 2 milhões de euros. Isto é indecente. É indecente, não pode ser. E depois faz esta pressão, porque sabe que depois de ter passado e depois de estarmos próximos e as pessoas, os alunos, os professores, os pais dos alunos são eleitores, mas acho que os municípios têm que se juntar e falar de frente e pôr em cima da mesa a devolução das competências. Isso até poderá ser também anual e será com certeza, mas também a nível nacional. Claro que sim, mas nós não ficamos à espera da dinâmica da ANMP. E a delegação de competências, ou a devolução da delegação de competências, não pode ser um estado de alma, uma birra. Sim. Tem que ser com contas. E dando a oportunidade ao Estado de ir ao encontro da solução. E caso não o faça, aí sim, devolver as competências. Okay. Muito bem, já agora outra bandeira do PS ao longo dos últimos anos tem sido a preservação e a manutenção na esfera pública da propriedade do emissor regional aqui em Faro, ali junto na Avenida Carlos Gulbenkian, onde funciona atualmente a RTP. Já foi aprovada a classificação como zona especial de proteção e foi um ato que classificou como um passo para recuperar um espaço de enorme importância e devolvê-lo também aqui aos farenses. Queria perguntar que primeiro passo foi esse e o que é que estava pensado para aquele terreno grande que existe
existe ali no emissor. O primeiro passo impede alguma veleidade de construção daquele espaço. É isso que nos garante. Tem ainda que ser aprovado na Assembleia e depois para ser publicado. Isso reduz a intenção de vender aquele espaço para construção, passa a não poder lá construir coisíssima nenhuma. A par disso, é uma história que me estou a inteirar, é uma história que remonta a muitos e muitos anos, é uma história que todos nós na comunidade ouvimos várias versões, mas estas histórias que na administração têm que ser correspondidas com papel. Estamos a reunir essas diferentes documentações, porque o que achamos hoje é que há condições para pedir a reversão do terreno para o município de Faro, e vamos provavelmente tentar essa ação judicial. E o que é que fariam depois? Sim. Qual é que é o plano para aquele espaço? Claro. Não existe ainda nenhum plano para aquele espaço. Portanto, aquele espaço não existe nenhum projeto. Posso-vos dizer que o que acho que aquele espaço devia ser é um espaço de fruição, um jardim, mais um espaço público. É isso que achamos para aquele espaço. Ok, muito bem. Já agora, também outro assunto que falou na campanha, ou pelo menos foi de uma nova marina, ou da marina no Porto Comercial ainda. Primeiro, fazia-lhe aqui duas perguntas. Em que ponto é que está essa transferência de competências da APS, ou de gestão, da transferência da gestão da APS para o município? E se a perspectiva, se já teve contactos com investidores, porque isto será sempre com investidores privados. Não houve nenhum contato com investidores, estamos numa fase ou pelo menos interesse demonstrado. Nada, é demasiado prematuro para isso. Qual foi o primeiro contacto? Reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas, a demonstrar o nosso interesse na transferência dessa competência. De seguida, o Sr. Ministro fez o favor de pedir ao Presidente da APS para reunir com o município de Faro. Já o fizemos, demonstramos a nossa vontade e estamos a trabalhar para que esse protocolo possa ser assinado nos primeiros 6 meses. Há uma questão a ter em conta, que são os funcionários da APS que continuam a estar aqui e que tem que haver... a moeda de troca, digamos assim, que coloca o município de Faro, vocês ficam com o espaço, mas têm que ficar também com os funcionários, eventualmente há um ou dois que podem ser ainda aproveitados, aquelas especialidades, o piloto de barra, podem ser necessários e não têm nenhuma função dentro do município. É isso que estamos a tratar. Espero, a par disso, nesta revisão do orçamento, vamos também colocar as verbas para poder avançar com o anteprojeto e a declaração de impacto ambiental. Mas já para uma futura marina, já para pensar nessa... E isso aí seria um modelo de construção... Primeiro vamos tratar de ter mas seria o espaço, vamos primeiro tratar de ter o espaço na nossa parte. Depois vamos ter a autorização das entidades para poder executar o projeto que temos em mente, que é parecido àquilo que apresentámos durante a campanha eleitoral. A seguir, teremos que fazer o estudo do modelo económico-financeiro, mas provavelmente passará uma situação dessas, com uma construção-exploração. Muito bem, agora mudando aqui um bocadinho o tema para a parte da educação, também estamos aqui numa rádio universitária, faz sentido também falarmos sobre aqui a Academia a Algarvia aqui da Universidade do Algarve em Faro. Lembro-me que falámos à margem da sessão da tomada de posse da nova reitora Alexandra Teodósio, que tinha algumas ideias, partilhou que gostaria de criar aqui alguns cursos. Lembro-me de Direito, por exemplo, foi um dos cursos que na altura partilhou que gostava que fosse aqui criado na Universidade do Algarve. Perguntava se tem mais algumas ideias que gostasse aqui de partilhar, que gostava de ter aqui em colaboração e em articulação com a Universidade do Algarve, já que também falou que já há alguns anos trabalha com a professora, neste caso agora a reitora Alexandra Teodósio. Eu não me quero meter demasiado naquilo que são a dinâmica e a autonomia da universidade. Agora, e até admito que as universidades tenham outras lógicas um bocadinho diferentes da minha. Acho que têm que ter
um bocadinho esta, e depois tem a outra componente que é da investigação, e estão no mundo, não estão só para servir uma região, mas nesta qualidade também de presidente da AMAL e de cidadão regional, cidadão algarvio. Olha a universidade como uma entidade que produz os técnicos superiores necessários para a nossa vivência. E quando nós já conseguimos, permita uma expressão, produzir médicos, o que é que ainda falta? O que é que falta para a nossa existência, para a nossa relação entre pessoas, para as empresas, para a economia? O curso de Direito, que não existe portanto, qualquer advogado no Algarve, na escola pública, só se for para Lisboa. É a mais próxima. Portanto, e acho que uma região deve também conseguir produzir esta especialidade. Há uma ou outra que são os enfermeiros. Portanto, nós hoje produzimos mais enfermeiros, formamos mais médicos. A universidade consegue formar 90 e qualquer coisa médicos e cerca de 30 enfermeiros. E fazem muita falta esta especialidade, enfermeiros e enfermeiras na nossa região. Portanto, foi estas duas... No que toca aos enfermeiros, poderá haver aqui um modelo de financiamento por parte da AMAL, como já para os médicos, ou isso aí não foi falado? Disponibilizei-me para, caso seja essa a necessidade, procurarmos essa via também. Okay, também já isto para esclarecer um bocadinho isso. Sim. Já se foi falado a questão da criação de um polo tecnológico, trazer um pouco mais de tecnologia aqui para Faro, com certeza será com a ajuda e articulação da UALG também, certamente. A universidade tem que ser parceiro na nossa reflexão sobre o território. Pois. E tem um conjunto de saberes que o município pretende articular. Nomeadamente sobre o turismo. Portanto, nós temos que perceber que turismo é que temos, que turismo é que queremos ter, e estudar e preparar este caminho com a universidade. Portanto, se há setor da universidade que é de ponta, digamos assim, é também a área do turismo. Nós temos grandes investigadores no turismo, a nossa escola, as duas escolas, aliás, com representação no mundo. Portanto, temos que aproveitar desse ponto de vista também. Nós gostaríamos de conseguir atrair mais empresas que paguem melhor, porque o desafio, nós não temos se me permitem a expressão, nenhum fetiche com as tecnologias. O que pretendemos é trazer empresas que paguem melhor, porque vivemos em pleno emprego. Nós temos, imagine o seguinte, portanto, a despesa de uma família tem a receita, que é o emprego, e tem a despesa. A despesa é a habitação, a principal. Portanto, temos políticas públicas para ajudar a diminuir esta despesa. A seguir, pode ser a despesa com os filhos, porque um jardim de infância onde não há lugar no espaço público custa 400 ou 500 euros. A seguir vem a alimentação, temos políticas públicas para pessoas com grande carência, a saúde, o acesso ao desporto, à cultura, e temos aqui um conjunto de políticas públicas para ajudar nestas despesas do agregado familiar. Depois temos o lado da receita. Hoje vivemos numa situação praticamente em pleno emprego. No passado o desafio foi criar postos de trabalho. Pois. Hoje o desafio não é esse. Hoje o desafio é criar postos de trabalho que paguem melhor. Portanto, e é por isso que no espectro do mundo, quais são os trabalhos que são melhor pagos? Os que têm uma componente de investigação, que têm uma componente de tecnologia, de investigação. Portanto, essas são as áreas que pagam melhor, porque concorrem no mundo da inovação. Portanto, é por isso que pretendemos atrair empresas com esta componente. Um investimento que está já preparado e que foi preparado pelo executivo anterior e que nós vamos manter é a transformação de uma das bancadas, a bancada nascente do estádio do Algarve, para acolher empresas ligadas às tecnologias num espectro específico que é do gaming. Portanto, vamos acolher aí. E o IFAR tem até uma entidade que forma muitos jovens nessa área do gaming, tanto que funciona cá, um instituto privado, mas que faz uma formação muito interessante.
Portanto, vamos transformar esse espaço. É um investimento de cerca de 3 milhões de euros, partilhado entre a Câmara de Faro e a Câmara de Lolé, 700 mil cada uma, depois o resto são fundos comunitários, e vamos acolher aí esse espaço. Gostaríamos de fazer crescer o Algarve Tech Hub. Portanto, esse é o desafio do ponto de vista da receita, é criar condições para atrair empresas que fixem os nossos jovens, que paguem melhor. Muito bem. Ainda dentro da educação, mas olhando a parte do pré-escolar, também se falou que gostava de expandir a oferta de jardins de infância, mais salas para jardins de infância. Como é que está em que ponto de situação é que está essa parte? Era uma promessa forte também? Nós assumimos o compromisso de construir mais 12 salas de aula. O que é que estamos a fazer? Vamos concluir o projeto da criação da transformação da escola que estava prevista do Alto Santo António. Havia um projeto para fazer um jardim de infância aí. O que vamos fazer aí é uma EB1, porque achamos que a ligação deve ser feita EB1, EB2, 3, e depois trazer a maior parte das turmas da escola da Penha, tanto da Ria Formosa, e transformar esse espaço num jardim de infância. Só aí conseguiremos ter 8 salas de aula. Achamos que é possível também transformar na antiga escola na Conceição, ter aí mais 2 ou 3 salas, e vamos fazer um projeto para a construção de um jardim de infância com 9 salas de aula na zona da Lejana, nesses espaços em que temos aí de cedências. Pode ser que esteja pronto ainda neste mandato, mas os tais 12 de certeza que vamos conseguir. Ao nível das acessibilidades e da mobilidade urbana, que é outro tema sempre muito caro à população, um dos projetos-chave, digo eu, é a conclusão da terceira circular, e será com certeza uma das preocupações da Câmara. Já concluiu recentemente a ligação à Alejana, que já fez alguma diferença, ou muita diferença. Qual é que é a prioridade agora? A próxima fase, o que é que... A primeira prioridade é a circular, a rotunda. A rotunda. Tanto que é na Lejana, na estrada da Nossa Senhora da Saúde. A rotunda nas Pontes de Marchil. Exato. Onde entronca. Será essa a sua prioridade? Então, é a primeira prioridade, porque é aquela que tem maior maturidade, onde já temos o projeto, não é? Portanto, não vamos começar outra vez do zero. Portanto, essa é porque também ajudará, espera-se, a resolver esse ponto difícil aí na 125, mas ao mesmo tempo que temos que tratar da expropriação desse espaço. Percebemos agora que não estava contemplado no projeto o desvio de uma estação elevatória das águas do Algarve, de uma conduta das águas do Algarve, que encarecerá significativamente o projeto, e temos que depois disto estar concluído e começar a avançar com o concurso e com a obra, dedicarmos ao resto dos terrenos no traçado, conversando, identificando quem são os proprietários, conversando com eles, na expectativa que das duas uma, ou nos vendem os terrenos, ou nos cedem os terrenos por conta de futuras urbanizações, ou então temos que avançar para um processo de expropriação. Também há a ligação da rotunda da Universidade à pista de atletismo, e será no âmbito da nova urbanização? Exatamente, portanto esse projeto está, até ao final deste mês, todos esses loteamentos estão em condições de serem, são 3 loteamentos nesse plano em condições de ser aprovado, e espero poder avançar com essa estrada. Pode até haver uma possibilidade de o privado a fazer e depois entrarmos em conta com outras taxas que tenham que pagar. Sim, porque eles, a partir do momento em que o loteamento esteja concluído, irão urbanizar, fazer os... mas essa ligação é por nossa conta. É por vossa conta. Mas poderá ser incluída no plano de urbanização, nas contrapartidas. Podemos entrar aí num processo de contrapartidas, porque ajudaria. Portanto, essa ligação ajudava bastante. Também resolvia uma parte de uma cedência onde pretendemos depois fazer mais um campo de futebol de 11. E depois também é nessa mesma urbanização que também haverá um novo espaço verde, um parque. Sim, a que nós denominamos a Alameda 21, são
20 mil metros, ou 20 hectares, aliás, é uma extensão enorme, são quase 20 campos de futebol de áreas de cedência que a Câmara vai ter a possibilidade de projetar um grande espaço, um grande parque urbano. Aquilo que queremos fazer é deixar o projeto pronto. Não consigo comprometer-me com o início desse parque urbano, mas tivemos os terrenos e conseguimos projetar, e tivemos a inteligência do projetar por fases para um mandato seguinte poder começar a plantar a Alameda do século XXI. Ok. Muito bem, já agora falar também sobre esta questão da mobilidade. Há outros projetos que gostasse de falar aqui que considere fulcrais para a mobilidade em Faro ou entre as cidades? Há dois grandes projetos, três. Um é o acesso à Via do Infante, portanto é algo que debatemos, colocamos no programa, já insistimos junto do Ministro das Infraestruturas, que se torna ainda mais premente com esta nova realidade que acreditamos que vai acontecer, que é a construção do hospital central no Parque das Cidades. Bom, como é que nós, os farenses, vão conseguir chegar lá, não é? Pois. Portanto, o hospital passa para 8 km daqui. Vamos, cada vez que tivermos uma emergência, as nossas duas formas de aceder ao Parque das Cidades é para a Via do Infante, para 125, ou pela Nacional 2, que todos nós sabemos o constrangimento que é. Há uns anos que este espaço está projetado e vamos fazer força junto do Governo. Pelo menos tivemos essa boa abertura por parte do Sr. Ministro, considera de facto que temos razão, para que esse acesso direto, essa variante seja construída. Depois há o tema do Metrobus, que acho que nos devíamos centrar naquilo que não nos divide. Portanto, há politicamente algumas opiniões diferentes sobre todo o projeto, mas acho que pelo menos aquilo que são o corredor dedicado na zona de Montenegro e Gambelas deve ser feito. Portanto, acho que sobre esse ninguém põe em causa, que possa haver aquela ligação do aeroporto, universidade, que dê depois até o Biogal, ou ao contrário. E o que é um Metrobus? Volto a tentar explicar isto às pessoas. O Metrobus funciona como um metro, em vez dos carris serem de ferro e das rodas são de borracha, mas é um espaço canal. Portanto, é uma via dedicada, não é uma via pintada, é uma via dedicada com paredes, com pinos, onde só passa lá o metro. Portanto, este é normalmente o sistema que se utiliza quando ainda temos uma procura incipiente. Este espaço canal, imaginemos que daqui a uns anos a procura é de tal maneira elevada, pode-se depois transformar em carris. Mas os estudos e os conceitos internacionais para a dimensão que nós temos, o que tem vivido a crescer no mundo são os sistemas destes, Metrobus. Mas o Metrobus não o autocarro que anda numa via pintada, como nós vemos às vezes as vias do bus em Lisboa, não. Vão ou que está no Porto, ou que está a ser construído em Coimbra, são vias dedicadas onde só anda o autocarro, que permite essa ligação ser feita de forma segura e direta, bastante mais rápida. E aí seria a ligação de aeroporto de Gambelas à cidade e depois... Até à Rotunda, pelo menos, e aquele circuito ali, vamos ver se há fundos e, pelo menos, essa é a parte que eu acho que é possível, que é consensual, que temos de trabalhar para aproveitar o financiamento que há no 2030, senão esgota-se nos próximos 4 anos. Já agora também falou do centro de saúde, ao nível da saúde, se calhar também tem aqui alguns problemas para resolver, nomeadamente ao nível do centro de saúde e de outras estruturas para os cuidados de saúde primários. Pois, há esse desafio. Nós temos um centro de saúde onde chove, foi assim que nos foi entregue, com falta de condições para os profissionais, para os utentes. Também é verdade que com a saída do hospital, aquele espaço há de ser no futuro um espaço para acolher os cuidados de saúde primários. Portanto, temos talvez ter aqui uma solução umas de curto prazo, mas não de grandes investimentos, porque no futuro o centro de saúde passa para dentro do hospital. Mas já há essa garantia? Sim. Isso... Ou seja, aí será logo outra história, por assim dizer, porque já está infraestruturado para esse fim o hospital, claro, não é? No espaço onde hoje é a consulta externa,
põe todo o centro de saúde. Constrói-se um super centro de saúde. Constrói-se um super centro de saúde. Metade da consulta externa são 5 pisos. Sim. Conheço bem esse espaço, não é? Estava lá quando isso foi transformado. E então essa ideia para já é pois, mas o desafio é, mas até lá, até daqui a 5 anos, o que é que fazemos ao espaço que temos? Algum investimento tem que ser feito no centro de saúde, não é? Sim. E já tem alguns planos nesse sentido? Também não nos deixaram um projeto feito. Vamos fazer o projeto de requalificação, pelo menos daquilo que é o mínimo, que não chova, que haja arejamento, que haja boa iluminação, porque as pessoas trabalham ali e os utentes têm que ter um espaço confortável, salubre. E há planos para mais alguma unidade de saúde familiar, eventualmente tipo C? Não houve nenhuma candidatura em Faro para esse concurso de unidades tipo C. Sim, nós precisávamos de ter mais uma unidade de saúde familiar, e esse é o desafio nos próximos 6 anos, onde é que arranjamos um espaço que não seja um investimento que depois seja desaproveitado, mas tínhamos que conseguir ter espaço para mais uma unidade de saúde, e esse é o desafio nos próximos 4 anos. Muito bem, já falamos sobre muita coisa, Hugo, portanto está na hora de fecharmos. Falamos aqui sobre muitos projetos para os próximos anos aqui em Faro. Terminamos como temos terminado todas estas entrevistas aqui no município convosco, que é perguntar como é que imagina Faro daqui a 10 anos. Imagino um Faro onde o cluster do mar seja um farol da região. Portanto, nós temos condições para ter a melhor marina da nossa região, associada à náutica de recreio, porque temos um grande clube com uma grande dinâmica, e a marina associada à náutica de recreio pode ser uma alavancagem económica no concelho. E temos que conseguir atrair empresas ligadas às nossas tecnologias. Gostava de ter num concelho onde a rede de oferta pública fosse a 100%, falta completar os jardins de infância, falta completar a mais espaços desportivos, porque mais farenses fizessem desporto. Há que investir e incentivar o desporto no feminino, é preciso pôr as meninas e as raparigas a praticarem bastante mais, mulheres praticarem desporto, e uma cidade que não ficasse tão dependente da administração pública, ficasse bastante mais virada para empresas ligadas à tecnologia. Esse é o desafio de Faro. Faro cresceu nos anos 60, 70, 80, muito com os serviços públicos, depois com o hospital. A seguir temos de depender menos dos serviços do Estado. Isso é que nos dá novamente essa capitalidade. Muito bem. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado assim, então, pela oportunidade. Mais uma edição aqui do Município convosco. Hoje visitamos a capital do Algarve, Faro, com o Presidente António Miguel Pina. Muito obrigado novamente. Muito obrigado.